Urgente, em Angola, policiais fazendo a vigilância a partir de julho, por causa da lei que saiu no país para promover a liberdade religiosa. E agora só pode ser cristãos, só pode ser crentes aqueles que estiverem dentro dos templos, dentro do sistema da besta ou do sistema da imagem da besta. Crentes que não estão dentro dos templos serão caçados pelos policiais a partir de julho. O país está promovendo a liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está assentada na cadeira da ONU com o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Só que essa liberdade religiosa que o país Angola está promovendo da Igreja Adventista é a falsa, é a perseguição, tirando a liberdade religiosa do povo de Deus que não está no sistema da besta, que não está dentro dos templos. É a perseguição disfarçada de liberdade religiosa. Todas essas leis de Angola foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia que colocou no país, assim como está colocando nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Assista agora o noticiário de Angola. Tensões na proposta de alteração da lei sobre a liberdade de religião e de culto. Olá a todos e bem-vindos à Visodem News, o seu boletim informativo criado para conectar a comunidade cristã às notícias mais relevantes de Angola e do mundo. Hoje, colocamos sob o nosso olhar atento uma proposta que, embora apresentada como necessária para ajustar a legislação, levanta sérias preocupações sobre o futuro da liberdade religiosa e a própria natureza do Estado em Angola. Falamos da proposta de lei de alteração à Lei nº 12/19 de 14 de maio sobre a liberdade de religião e de culto, apresentada pelo Ministério da Cultura. Segundo o órgão proponente, a lei de 2019 está desajustada face aos desafios do fenômeno religioso. Argumenta-se que é urgente criar diretrizes claras e um sistema de monitoramento e fiscalização para práticas que possam representar riscos à ordem pública ou à integridade social. No entanto, uma análise mais atenta aos artigos propostos revela que, sob a justificação de regulamentação e segurança, podem estar em risco os princípios fundamentais garantidos pela nossa Constituição, como a laicidade do Estado e a liberdade de organização e exercício das confissões religiosas. A Constituição da República de Angola define o país como um Estado laico, onde há separação entre o Estado e as igrejas. O Estado reconhece e respeita as diferentes confissões que são livres na sua organização e atividades, desde que se conformem à Constituição e às leis. O Estado protege a igreja e locais de culto, desde que não atentem contra a Constituição e a ordem pública. A lei atual, Lei 12/19, já se rege pelos princípios da laicidade, igualdade, legalidade, cooperação, tolerância e liberdade. A proposta de alteração ao artigo 31 e a inclusão de requisitos no artigo 43 e 46 exigem que, para efeitos de registro e credenciamento, a confissão religiosa faça a prova da formação superior dos ministros de culto, devidamente homologada pela entidade de certificação de estudos em Angola. O Estado vai mais longe, exigindo uma licenciatura em teologia para o reconhecimento da confissão religiosa. Ora, isto levanta uma questão fundamental. O Estado laico deve definir as qualificações teológicas dos ministros de culto. Esta exigência de homologação estatal e de um grau acadêmico em teologia para uma função intrinsecamente religiosa pode ser vista como uma grave intrusão do Estado na autonomia e organização interna das confissões religiosas. É uma exigência que parece contrariar o princípio da separação e impor um padrão estatal em assuntos de fé e doutrina.
Além da exigência acadêmica para os ministros, a proposta de alteração ao artigo 43 e 46 exige como requisito para o reconhecimento a prova de existência em cada uma das províncias de 1 ou 2 lugares de culto adequados, combinada com o requisito de 60.000 assinaturas, com 1.000 em cada província. Esta exigência de ter instalações físicas em cada província impõe uma barreira logística e financeira extremamente elevada que pode inviabilizar o reconhecimento de confissões religiosas menores, emergentes ou com atuação focada em regiões específicas. Isto pode ferir o princípio da igualdade entre as diferentes confissões religiosas, favorecendo as mais antigas e estruturadas e dificultando o livre exercício da atividade religiosa para outras. O artigo 57 proposto estabelece que, em casos de conflitos internos de liderança, a entidade pública responsável pelos assuntos religiosos deve promover diálogo, mas, fim do processo de mediação extrajudicial, deve decidir sobre a direção legítima perante o Estado num prazo de 6 meses. Esta atribuição ao Estado de decidir quem é a liderança legítima de uma confissão religiosa, mesmo que perante o Estado representa uma interferência direta e perigosa na autonomia organizacional das igrejas, o Estado laico deve manter-se neutro nestas disputas internas, que devem ser resolvidas pelos próprios mecanismos estatutários das confissões religiosas. Decidir sobre a liderança de uma igreja vai muito além da mera fiscalização legal e arrisca politizar ou burocratizar questões de fé e estruturas eclesiásticas. A proposta de alteração ao artigo 26 permite que o órgão responsável, o Ministério da Cultura, determine a suspensão provisória das atividades religiosas realizadas em lugares inadequados como residências, quintais ou armazéns. E um novo artigo 60, combinado com a alteração ao artigo 61, confere à entidade pública responsável pelos assuntos religiosos o poder de desencadear ações inspectivas e determinar o encerramento provisório do lugar de culto em caso de não observância das normas que afetem a ordem ou segurança pública. Enquanto a necessidade de fiscalização é compreensível, a atribuição de poderes de suspensão provisória administrativa de atividades de encerramento provisório de lugares de culto diretamente a uma entidade do Estado, sem a necessidade imediata de um processo judicial como previsto para a interdição na Lei Atual 19, levanta sérias preocupações sobre o poder discricionário e o potencial para abusos ou restrições indevidas ao direito de culto. A proposta de alteração ao artigo 14 reforça a exigência de que as indumentárias religiosas permitam a identificação inequívoca, proibindo qualquer traje ou objeto suscetível de confundir a sociedade sob pena de crime de falsa identidade. Embora a lei atual já mencionasse identificação, a nova redação é mais enfática e criminaliza o uso que confunda a sociedade, um critério subjetivo que pode levar a restrições no uso de certas vestimentas religiosas. Além disso, o artigo 26 responsabiliza os meios de comunicação por auxílio ao exercício ilegal caso divulguem atividades de confissões religiosas não legalizadas. Isto pode limitar o direito de expressão e divulgação de confissões que ainda estão no processo de reconhecimento ou que enfrentam dificuldades para obtê-lo. A proposta de alteração ao artigo 48 expande os fundamentos para a revogação do reconhecimento, inclui pontos importantes como violência doméstica ou tráfico humano, mas também adiciona critérios como práticas doutrinárias, ritos e rituais ilícitos, ofensivos à ordem e à moral pública, aos bons costumes e lesivos à soberania, à unidade e à integridade nacional. A definição do que é doutrina ou ritual ilícito ou ofensivo à moral pública pode ser altamente subjetiva e abrir porta para o Estado julgar o conteúdo da fé ou das práticas religiosas, o que é profundamente incompatível com o princípio da laicidade e a liberdade religiosa. A lei atual já proíbe práticas contra a moral e a ordem pública, mas a nova redação foca mais na doutrina e rituais como motivo para a revogação, arriscando uma perseguição velada sob capa legal. A proposta reduz o prazo para as organizações não reconhecidas se adequarem de 6 meses previsto na lei atual para apenas 90 dias. Este prazo exíguo torna a conformidade com os novos e mais rigorosos requisitos como ter instalações em cada província ou ministros licenciados em teologia, o que é praticamente impossível para muitas confissões, empurrando-as para a ilegalidade e, consequentemente, a extinção.
Enquanto a necessidade de combater práticas criminosas disfarçadas de religião é legítima e urgente, a forma como a proposta de lei aborda o problema parece ampliar excessivamente o poder e a capacidade de interferência do Estado na vida interna das organizações e práticas das confissões religiosas. As alterações propostas arriscam minar a liberdade religiosa e podem representar um retrocesso no respeito ao princípio da laicidade que a própria Constituição consagra. A proposta passou o estágio da consulta pública, mas é fundamental que a comunidade cristã, as diferentes confissões religiosas e toda a sociedade civil estejam informadas e participem deste processo. A defesa da liberdade religiosa, a garantia de que o Estado se mantém laico, respeitando a autonomia das igrejas, é responsabilidade de todos. Continuaremos a acompanhar esse processo com atenção e a trazer-vos as análises necessárias. Agradecemos por estarem conosco no Visa Day News. Não se esqueçam de partilhar este vídeo para que mais pessoas possam ver. Deixe o seu comentário expressando a sua opinião sobre a proposta e não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Eu sou Arlete Olivia Lopes, esse é o Visa Day News. Até o próximo vídeo. Que a paz de Cristo esteja com todos os irmãos pertencentes ao quarto anjo. Irmãos, chegou o período da volta da supremacia papal. O que você ouviu, o que você viu, é o que está acontecendo agora. Isto é a volta da supremacia papal. São as perseguições dos últimos dias aos cristãos. É por isso que chegamos no período que estas leis governamentais que está sendo posto são as perseguições dos últimos dias pela imagem da besta, em que chegamos ao período da imagem da besta, e a imagem da besta é a união entre igreja e Estado. E vejam que a doutrina social da Igreja Católica, elaborada pelo Papa Leão XIII, é uma doutrina que tem a ver com a volta da supremacia papal. E esta doutrina também tem a ver com a educação, com a ajuda à sociedade. Por isso que Leão XIII, ele começou com esta obra, mas ele não terminou, não concluiu. Agora chegamos ao período que o novo líder da Igreja Católica, eleito, que é o Papa Leão XIV, mas ele não é leão. Ele não é leão. Este nome, este título leão que ele se colocou é uma blasfêmia contra Deus. Então, ele vai concluir aquilo que o Papa Leão XIII começou e não terminou. Por isso chegamos neste período que agora nós estamos no período da imagem da besta. Esta doutrina social da Igreja Católica, que tem a ver com a ajuda da sociedade, é o mesmo que representa também a união entre Igreja e Estado. E esta doutrina social é a mesma com o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, porque o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa também tem a ver com a união entre Igreja e Estado, porque quando se diz assuntos públicos é Estado, quando é liberdade religiosa, isto tem a ver com a religião. Então, irmãos, vejam que então, a doutrina social da Igreja Católica e o Departamento de Assuntos Públicos e de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista é o mesmo. Então, por isso, nós estamos agora
no período da volta da supremacia papal com a imagem da besta. E a imagem da besta é a união entre igreja e Estado. Por isso que essas leis que agora foi aprovado pelo governo angolano, pelo ministro da Cultura angolana, estas são leis de perseguições. Não pensem que essas leis é para o benefício à sociedade. Não pensem que estas leis é para ajudar a sociedade. Mas essas leis é para perseguir o povo santo de Deus, o povo remanescente. Por isso que essas leis falsas de liberdade religiosa que chegou a este momento, que eles deram 90 dias. Quando cumprir os 90 dias, então a lei estará em vigor. Irmãos, acordem. Você que é fiel, que ainda se encontra dentro do templo, isto é uma perseguição para o povo de Deus. Lembre-se o que as Escrituras nos diz em 2 Timóteo, capítulo 2. Diz o seguinte: todos que piamente querem seguir os caminhos retos de Deus, esses padecerão perseguições. Vejam que nós estamos neste tempo dessas maiores perseguições. Por isso que essas leis que foram dadas, foram aprovadas pelo governo angolano, não é porque é o governo que está a perseguir os cristãos, mas é os cristãos perseguindo outros cristãos. Então, quem está colocando estas leis no Estado é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque é a Igreja Adventista do Sétimo Dia que tem a cadeira nas Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas. Quem está sentado nela é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso que essas leis é dada pela Igreja Adventista. E isto significa a Igreja unida com o Estado. Significa que a Igreja está guiando o Estado. Irmão, vejam, acordem, chegou a hora. É a hora da perseguição. Nós estamos no período do decreto dominical. Nós estamos no período que o decreto dominical está em andamento. Foi em 2020 que tiraram a liberdade de consciência, tiraram a liberdade religiosa. Em 2020. Por isso, eles colocam essas leis falsas de liberdade religiosa, dizendo que é promover liberdade religiosa, mas isto, eles tiraram liberdade religiosa, não é liberdade religiosa, isto é perseguição dos últimos dias. Mas ouçam muito bem esta nota, acompanhem muito bem esta nota, que diz, apenas inspirada, o grande conflito. A serva do Senhor, a profetisa Ellen White, o que lhe foi revelado. O grande conflito, o capítulo que fala conflito iminente, está a dizer o seguinte: seria muito mais razoável que as nações abolissem as suas leis e permitissem que o povo fizesse o que lhe apetecesse, do que o governador do universo anular a sua lei e deixar o mundo sem uma norma para condenar o culpado ou justificar o obediente. Vejam, esta nota é muito importante para quem está promovendo ainda esta falsa liberdade religiosa. Você acha que a falsa liberdade religiosa é um benefício para a sociedade, mas isto é um problema muito maior diante de Deus. Porque a nota está a dizer que seria muito mais bom que as nações, os países do mundo inteiro, abolissem suas leis e permitissem que o povo fizesse o que lhe apetecesse, O que o povo fizesse o que lhe apetecesse? A liberdade de consciência, a liberdade religiosa. A verdadeira liberdade religiosa foi dada em 1798. Mas agora, em 2020, esta liberdade de consciência foi tirada. Porque a liberdade religiosa de Deus é aquela que nos leva a obedecer a todos os parâmetros de Deus, da sua lei. Mas agora, esta falsa liberdade religiosa que agora está sendo promovida
tiraram a verdadeira liberdade religiosa. Irmãos, acordem, que chegou a hora final, a hora da maior perseguição. São as perseguições dos últimos dias, da imagem da besta. Quem está perseguindo é a Igreja Adventista, não é o Estado. E não só a Igreja Adventista, todas as igrejas unidas com o Estado. Elas se uniram para perseguir o povo de Deus. Por isso que chegamos a este período que agora, por esta lei aprovada pelo governo angolano, pela cultura angolana, é proibido cultos nos quintais, nas casas, inclusive até usando túnicas, porque para eles, para essa falsa liberdade religiosa, usos de túnicas para eles diz que é risco à sociedade. Dizem que é uma vergonha à sociedade. Irmãos, no caso do traje, a vestimenta, vejam muito bem que a palavra de Deus afirma que todo cidadão do céu deve, na verdade, deve viver a cultura do céu. Qual é a cultura do céu? A cultura do céu. Como é que os anjos se vestem? Os anjos se vestem de túnicas, não vestimentas estrangeiras. Mas hoje é proibido essa vestimenta. Mas em Sofonias 1, verso 8 diz o Senhor que eu vou destruir a todos aqueles que usam vestimentas estrangeiras. Então, esta é uma vestimenta que foi vestida pelos patriarcas, profetas, Jesus, os apóstolos e até vários reformadores. Então, se hoje o Estado proíbe este tipo de vestimenta, porque é o período da perseguição. Não pensem que isto é ajudar a sociedade. Isto é perseguir o povo de Deus. Então, irmãos, acordem. Acordem, chegou a hora da maior perseguição. Por isso que hoje cultos aos quintais, as casas são proibidos. E agora, todo ministro é identificado. Ele tem que ter a licenciatura de teologia. Será que os patriarcas, os profetas, tiveram a licenciatura de teologia? Não, não tiveram. Você pode investigar a Bíblia, não vai encontrar que os profetas tiveram a licenciatura. Não. De ser ministro, tem que ter licenciatura de teologia. Não existe isso. Será que Jesus, ele teve a licenciatura de teologia? Não. Jesus até não entrava nas escolas dos rabis, não. Será que os discípulos tiveram a licenciatura? Também não. A Bíblia diz que os discípulos não tiveram letra, não tiveram nenhum A. Agora, como é que agora o governo vai aprovar uma lei dessa, dizendo que todo ministro que ensina a palavra de Deus tem que ter documento? Irmãos, isto é perseguição. Acordem, chegou a hora. É a perseguição dos últimos dias. Chegamos também neste mesmo período que todas as atividades feitas em público, as pregações que o quarto anjo está fazendo, está pregando nas ruas, são proibidos pelo governo angolano. Irmãos, essas leis é as leis falsas de liberdade religiosa. É a imagem da besta. A imagem da besta é a igreja unida com o Estado. É a igreja dirigindo o Estado. Irmãos, isto é perseguição. Acordem. Você que é um religioso, você que é funcionário público, você que ainda está promovendo esta liberdade religiosa. Isto não é liberdade religiosa, mas isto é perseguição. Deus vai castigar as nações que obedecem às suas leis, desobedecem às leis de Deus. Vocês acham que estão a resolver problema, mas vocês estão a piorar problema. Isto não é resolver problema.
Por isso, isto vai ser a queda das nações. Isto vai ser o caos nas nações. Por isso, você que promover esta falsa liberdade religiosa, você vai receber a ira de Deus, as 7 últimas pragas. Isto é decreto dominical, disfarçado de liberdade religiosa. É por isso que agora, por essas leis aprovadas pelo Estado angolano, agora eles vão vigiando em todas as organizações religiosas, em todas as províncias, vão colocar polícias, vão colocar diniques para vigiarem em cada local de adoração. Em todas as casas, a polícia vai rodeando para vigiar. Irmãos, isto é perseguição. Isto é perseguição, não é liberdade religiosa. Isto é a perseguição dos últimos dias. Isto é aquilo que as Escrituras Sagradas nos diz. Virá o momento que eles vão vos perseguir. Em João capítulo 16, assim diz a palavra de Deus. Em Mateus 24, assim diz a palavra de Deus. Em Marcos também fala a palavra de Deus. Mateus 10 fala também estas mesmas perseguições que já estão ocorrendo nestes últimos dias. Angola. Cristãos, acordem. É a perseguição. Se você promover esta falsa liberdade religiosa, você está participando nesta perseguição, em perseguir o povo de Deus. Você vai receber a ira de Deus. Por isso, não promova esta falsa liberdade religiosa. Nós estamos neste período. Quem está a colocar essas leis é a Igreja Adventista, porque é ela que tem a cadeira na ONU, é ela que tem o escritório de fé lá na Casa Branca, e ela mesmo está na Casa Branca, está nas Nações Unidas, perseguindo assim o remanescente povo de Deus, que estão fora dos templos. Por isso que eles vão colocando, já colocaram essas leis de vigilância, que dentro de 90 dias, após concluir os 90 dias, essa lei começa a funcionar. Mas isto é que vai trazer a queda das nações, vai trazer a ira de Deus para todas as nações. Então, não promova a falsa liberdade religiosa. Não se una nesta falsa liberdade religiosa. Una-se ao povo de Deus, o povo remanescente que está pregando a verdade. Hoje, por estas leis, até mesmo os meios de comunicações a qual nós usamos, eles vão tudo identificar e proibir. Até essas atividades religiosas feitas nas ruas, as pregações que estão sendo pregadas pelo quarto anjo nas ruas, não vão permitir mais afirmações. Tudo isto é pelas leis falsas de liberdade religiosa. Então, irmão, você foi avisado que estamos na hora final da perseguição, a hora da imagem da besta, a união da igreja com o Estado, a igreja dirigindo o Estado. Acordem. Una-se com o povo de Deus, o quarto anjo, fora dos templos, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é Elias Joaná e a irmã Deusilene Souza. Então, é a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, acordem. Chegou o tempo. Este é o decreto dominical avançando. Que Deus te abençoe. Amém e amém.